que é um paradigma? Alguém sabe? Paradigmas são as certezas da vida. Várias pessoas têm algumas certezas. Existia no Brasil, por exemplo, um paradigma que era: nós somos os melhores jogadores de futebol do mundo. Isso já quebrou há muito tempo. Porque nós já não somos os melhores. A prova que tomamos de 7-1. E tem uma verdade. Existe um paradigma na cabeça das pessoas com relação ao Evangelho, que elas usam a frase que foi usada lá atrás, na época de Cristo, que era: eu quero ver para crer. Eu quero dizer para você hoje que se você realmente está firmado na palavra de Deus, você não pode ver para crer. Você tem que crer para ver. Se você realmente crê, você acredita que todas as palavras que estão escritas nesse livro aqui são verdade, e que você vive pela fé, e que você quer que Deus tem algo mais para a tua vida, quebra hoje essa ideia, esse paradigma na sua cabeça, que é ver para crer. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá em João, no capítulo 20, no versículo 24. Nós vamos falar de Tomé. Tomé era um cara interessante. Pode perceber, se nesse determinado trecho aqui, em João, se não fosse falar do nome dele, ele seria um cara que passaria totalmente desapercebido. Foi citado o nome dos apóstolos lá atrás, e até então ele participou de tudo aquilo. Ele viu tudo, ele caminhou com Cristo. Mesmo assim, dentro dele existia uma grande dúvida. Gostaria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra de Deus, por gentileza. Espera aí que você já vai sentar, irmão, em nome de Jesus. Eu sei que você está cansado, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. João 20, versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não me viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estavam escritos nesse livro. Amém? Coloque a Bíblia no seu assento. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar com a palavra dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te damos graças a Ti, Senhor, por estarmos mais aqui essa noite. Pai amado, poderíamos ter ficado em nossas casas, poderíamos ter feito qualquer coisa, Senhor, para não estar aqui hoje. No entanto, hoje, pela fé que o Senhor quer edificar em nós, o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que é benigna na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pode se sentar. Como eu falei, no mundo hoje existem esse paradigma: ver para crer. Poxa vida, se eu viver conforme o mundo, eu vou realmente levar isso.
eu vou acreditar que isso é verdade. Bom, eu vou comprar um carro, mas eu só vou acreditar que eu comprei depois que eu tiver com o carnê pago. Foi igual o primeiro carro que eu comprei. Cheguei para uma pessoa, todo animado, comprei o carro e o carnê veio de brinde, não sei nem porquê, né? Cheguei para uma pessoa toda animada, eu comprei um carro. Ele falou, mas ele ainda não é seu, só vai ser seu depois que você terminar de pagar. Aquela baita daquela ducha de água fria. Ou seja, só vai ser seu depois que você pagar. Estranho isso. Muitas vezes a gente não acredita que Deus faz os milagres dele. Muitas pessoas, existem outras igrejas, nada contra elas, mas elas dizem que Deus não atua no Novo Testamento. Ele só atua no Velho Testamento. Eles pregam o Velho Testamento. Eles acreditam que Deus está lá no passado. Quantos creem que isso está errado? Amém, irmão? Você está aí? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que é o seguinte. No Novo Testamento, Deus fala e Deus nos mostra a cada dia, a cada instante, que você senta, que você abre essa palavra e permite que ela entre dentro de você. Deus te mostra que é justamente ao contrário. Te mostra que você tem que crer para ver. Nessa correria que a gente vive, muitas coisas acontecem e as pessoas julgam que é um acaso. Para nós não existe o acaso. Existe a tal da cristocidência, né? Seria uma coincidência só que com Cristo. As pessoas deixam de crer em Deus, deixam de acreditar porque elas não veem o milagre na frente delas. E assim foi com Tomé. Cristo havia sido crucificado. Teoricamente estava morto para todos, que todos viram ele ser pregado naquela cruz, ser humilhado. Veio o momento que Deus recolheu ele. E você imagina, 12 homens, mais algumas mulheres. A tristeza que imperava naqueles corações devido àquela situação. Passou um tempo, Cristo retornou. E os discípulos falaram, olha, Senhor, estamos juntos, vamos caminhar. Continuamos na mesma briga com o Senhor retornou para nos ensinar e fazer-nos caminhar no caminho certo. Naquele dia que o Cristo esteve lá pela primeira vez, o bendito do Tomé não estava lá. Ele é o pai desse bendito paradigma do ver para crer. Aliás, exatamente do ver para crer. Ele é o pai desse paradigma. Vocês imaginam a cena? O cara caminhou com Jesus Cristo durante 3 anos. Viu milagres. Vocês imaginam? O cara tinha visto milagres de todos os tipos. Tinha visto um ressuscitamento. Não, vários. Tinha visto a cura de várias pessoas. Tinha visto a conversão de várias pessoas, de multidões. Milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Você imagina o cara ver tudo isso. E na hora que o pessoal chegou para ele e falou: cidadão, o homem esteve aí com a gente. Não, teve nada. Se eu não ver e pôr a mão no buraco, botar a mão do lado, eu não vou crer que é Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos assim. A gente olha para frente. A gente se envolve no nosso dia a dia, nos problemas, nas soluções desses problemas, e a gente vai entrando que meio no piloto automático. Aquilo que eu já vinha falando nessas 2 últimas semanas. Você acaba não estando de corpo presente. Você está de corpo presente, mas a sua cabeça e o seu espírito não estão ali. Você se esquece de tudo aquilo que Deus fez no seu passado.
Você esquece dos milagres que você viveu, das bênçãos que você viveu, dos milagres que você enxergou na vida dos seus irmãos, tudo aquilo que você recebeu de Deus, que é pela graça que nós estamos vivos. É por Ele que nós estamos aqui. E aí vocês imaginam a cena. Paz seja contigo. O homem pinta na área. Paz seja contigo. Aí Cristo olha para Tomé e fala: meu irmão, eu não acredito, cara. Sinceramente, eu não entendo. E ele falou: meu irmão, pelo amor de Deus, tu enxergou, tu viu os milagres, tu viu tudo o que aconteceu, tu participou. Eu ressuscitei, cara, tô aqui. Vocês imaginam o que se passava na cabeça de Cristo? Que ali, como eu falei, se não fosse essa situação também, Tomé seria um cara que passaria totalmente em branco dos discípulos. Como existe alguns que a gente não sabe nem direito nem o nome deles. A gente lembra mais de João, lembra de Pedro, lembra de André, que já ficou cobiçando o lanchinho do menino para criar o primeiro McFish da história. Então são coisas que você lembra de alguns. Todos a gente não lembra, entendeu? E esse momento eu acho que Cristo resolveu falar: filho, se você tinha mais algum resquício de incredulidade na tua vida, vem cá, põe tua mão aqui. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Tomé. A gente fica esperando para ver o que Deus vai fazer. Meu irmão, como eu falei na semana passada, a nossa vida existe uma roda da inércia. Se você não tiver atitude, Deus não vai mover essa roda da inércia para a tua vida. Eu não sei se é só comigo. Vou falar de experiência que eu vivi. Se você se encaixar, amém, glória a Deus. Mas as coisas só começam a andar na minha vida a partir do momento que eu começo a caminhar para Deus. Só anda quando eu começo a caminhar para Deus. Eu vivi uma situação bem interessante essa semana. Eu vivi um testemunho que eu tinha que receber um dinheiro de um cliente. Infelizmente não consegui receber. E as coisas foram apertando. E aí o bendito aqui quis dar uma ajudinha para Deus. Deus falou: não, espera até a última hora aí que eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu falei: amém. Glória a Deus. Confesso que, olha, o coração se encheu de medo, de dúvida. Falei: ai Deus, será que o Senhor vai fazer? E aos 47 do segundo tempo, Deus mandou a provisão que eu precisava, certinho. Fala para você, me deu um fôlego. E muitas vezes, a gente esquece daquilo que Deus fez. A gente se deixa levar pela nossa correria, pelo nosso dia a dia. E aí a gente fica esperando ver, para a gente crer. Como se Deus fosse teu empregado e que você pudesse mandar naquilo que Deus quer para a tua vida. Quando na realidade é o contrário. Se você está aí, meu irmão, minha irmã, é porque Ele permitiu que você estivesse aí. Como diz a minha avó, se Ele se enfesar, ó, já foi. E a gente se esquece. A gente quer bancar o Tomé com Deus. A gente quer esperar, ver para crer. Quando na realidade a nossa vida tem que ser o contrário. Você tem que crer para que Deus faça na tua vida o milagre. A partir do momento que você se posiciona, que você começa a se levantar com Deus, que o cair o homem, o levantar é de Deus, você começa a caminhar. E como eu falei na semana passada, a roda da inércia começa a girar na sua vida. E aí as bênçãos começam a se multiplicar. Muitas vezes você consegue não entender como é que as coisas funcionam. Mas as coisas funcionam através do teu primeiro passo, da tua primeira atitude com Deus. É triste, é muito triste ver as pessoas querendo fazer negócio com Deus. Hoje em dia existem várias pessoas que pensam: eu vou entregar o meu dízimo, eu vou entregar a minha oferta para Deus,
porque eu quero isso, eu quero aquilo. Com Deus você não faz troca, meu irmão, minha irmã. Ele não é um Deus de troca. Ele não é um Deus delivery que vai levar a bênção para você a hora que você quiser. Não. Você conquista as suas bênçãos. Como que você conquista essas bênçãos para a tua vida? Através da oração, do teu posicionamento, da tua entrega com Deus. É muito fácil você sentar nessa cadeira e ficar esperando que Deus faça alguma coisa na sua vida só porque você está aqui. Ótimo, isso aqui faz parte do teu tratamento, faz parte do roteiro de Deus para a tua vida. Tudo que acontece dentro dessa casa de oração é para que você seja edificado ainda mais a tua fé. É que você entenda que você tem que crer para ver o milagre de Deus na tua vida. Se você está esperando um milagre e você não se posiciona, ele não vai acontecer, meu irmão. Desculpa. Deus quer comprometimento. Deus não quer se relacionar com você simplesmente numa relação de troca. Deus quer que você caminhe do lado dele. Muita gente esquece. Aquilo que eu vim falando desde a primeira semana que a gente pregou. A tua fé. Creia, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui na palavra dele, gente. Estou pregando aquilo que está escrito aqui. Você acha que Deus vai entregar uma bênção na sua vida se você está fazendo algo que desagrada a Ele? Eu estou meio chato, meio sisudo hoje, não pelo tempo. É que realmente Deus manda dizer isso. Hoje à tarde eu estava orando, eu estava pedindo a Deus que me esclarecesse algumas dúvidas do meu coração. E Ele realmente, o que Ele me falou, olha, o que eu preciso? Comprometimento. As pessoas hoje vivem um evangelho de troca, como eu falei. Vivem o evangelho da conveniência. Muitas pessoas não vêm na casa de Deus porque às vezes Deus quer falar com ela e Deus quer ser um pouquinho duro, porque Deus é um Deus de amor, e se Ele quer ser duro com você, porque Ele, na própria palavra dele, diz o seguinte, que Ele só corrige quem Ele ama. Gente, vamos parar. Você não tem que se relacionar com Deus dessa forma. Deus quer que você esteja em corpo, alma e espírito com Ele. Não adianta você querer caminhar sozinho. Como diz um amigo meu, você vai dar com os burros na água. E, infelizmente, o português claro é esse. Eu até estava falando para um irmão esses dias, nós vivemos, a coisa funciona dessa forma. Imaginem comigo, de novo a história do contador de histórias de semana passada. Vou contar uma história para vocês. Quando existe, vocês podem até depois confirmar isso, mas quando vários leões saem para caçar, o que eles fazem? Eles identificam as presas através do seguinte, eles rugem e ameaçam, vão para lá, vão para cá. E aí o que acontece? Eles tentam por várias horas pegar alguma presa. E essas presas, à medida que eles vão fazendo isso, eles vão cansando essas presas. E ali eles vão separando os mais velhos, os doentes e os mais novos. Por quê? Justamente porque é uma forma que a própria natureza procurou selecionar as espécies. À medida que esses animais vão sendo separados, eles vão identificando os que estão mais cansados. Separado esse animal, todos vão em cima daquele animal. E ali está o banquete dele. Eu queria que você pensasse que Satanás e seus demônios fazem exatamente isso conosco. A palavra diz que Satanás anda ao nosso derredor, ao passo que ao nosso redor existem anjos de Deus nos protegendo e nos livrando de todo mal. Glória a Deus por isso. Porque se fosse ao contrário, nós estamos bem complicados a nossa situação. Satanás faz exatamente isso. Ele lança um problema na sua vida.
Qual é a sua atitude diante desse problema? Se você cata esse livro, Deus, estou com um problema, essa situação está difícil, me ajuda. Você vai fortalecer ainda mais esse redor de anjos que está através de você. Agora, se você entra em desespero, se você começa, vamos dizer assim, a murmurar diante da situação para Deus, essa corrente de anjos que está na tua volta, simplesmente vai começar a enfraquecer. E aí Satanás começa a entrar na tua vida. Você começa a abrir brechas para ele entrar. Através da tua murmuração, através da tua falta de posicionamento, através até mesmo da sua falta de atitude. E aí, a partir do momento que ele identificou uma brecha, ele entra e arrebenta a tua vida. Arrebenta as tuas finanças, a tua casa, o teu marido, a tua família. Arrebenta tudo. E aí você chega para Deus e fala: Deus, eu preciso ver um milagre para saber que o Senhor está comigo. Quem que fez a coisa errada? Foi Deus ou foi você? Toda vez, quando me contaram essa história, eu nunca mais esqueci do selecionamento natural, dessa seleção natural que os animais fazem. E essa alegoria que fizeram com relação à nossa vida. Eu nunca mais esqueci isso. E se você parar e pensar, é realmente verdade. Por quê? Você deixa de crer em Deus. Você esquece tudo aquilo que você viveu. Eu tenho casos na minha família de pessoas que começaram a caminhar com Cristo durante um tempo e simplesmente abandonaram. Hoje elas estão com a vida destruída. Muitas vezes eu mando o devocional que a pastora nos manda. Para que está perdendo tempo com isso? Deus sabe que cada devocional que você manda para alguém é uma sementinha que Deus planta. Que um dia essa semente pode vir a dar fruto. Pode se tornar uma bela árvore que vai gerar muitos frutos ainda para Deus. Então tudo que você faz para Deus não é em vão. Irmão, a pior coisa que existe é você estar do lado de uma pessoa que está desanimada. Esse desânimo, essa murmuração toda acaba invadindo a tua vida. É algo que contamina. Então toma conta, presta um pouquinho mais de atenção quem está andando do seu lado. Se você tem trevas andando do seu lado, começa a mostrar que você é luz. Porque a palavra diz que a luz, quando ela entra, não fica nenhuma treva. E muitas vezes a gente faz o contrário. A treva começa a entrar na nossa vida porque a gente começa a fazer o jogo que Satanás quer. Isso é complicado, gente. Nós temos que ter fé e nunca abandonar Deus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Tomé, naquele momento, aquela dúvida de Tomé, eu orando a Deus, Deus falou: olha, muitas vezes a gente está dessa maneira. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Como que você sai dessa situação? Como que você saiu? Entregando os problemas para Deus, orando, tendo posicionamento, lutando. Se você não luta, se você não se levanta e mostra a tua cara no campo de batalha, se reveste de toda a armadura de Deus que está lá em Efésios 6, e põe sua cara no campo de batalha, você não vai ter vitória. No futebol a gente fala que se o adversário não comparece, ele perdeu por WO. Você quer perder para Satanás por WO, por não lutar, irmão? Simplesmente, vou para a luta. Bota o pé e volta para trás. Satanás, ganhei. Ele vai arrebentar a tua vida. Experiência própria, gente. Eu acho incrível o seguinte, mesmo vendo tudo isso que aconteceu, Tomé ainda questionou da possibilidade de Cristo não ter ressuscitado. Ele não acreditou. Ele viu vários milagres que o Senhor fez. Ele viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Ele viu Lázaro
sair da sepultura. Ele viu o filho daquela viúva também ser ressuscitado. O que mais que ele precisaria ver? Isso que eu estou citando só ressurreição. Podia citar a mulher do fluxo de sangue. Pela fé dela, ela se curou. Porque se ela tocasse na orla dos vestidos do Senhor, ela já estaria curada. Quanta coisa ele não viu. Quanta coisa você já não viu. Quantos milagres você não participou. Ah, eu sou novo. Entenda. Deus tem muito mais para a tua vida. Isso que você está vivendo é muito pouco. Se você crê, se você acredita, eu vou usar a palavra correta. Se você acredita que Deus tem que fazer para você crer, você está no lugar errado, irmão. Em nome de Jesus. Como eu falei, você precisa turbinar a sua fé. O que é o combustível da fé? Você crê na palavra de Deus. Crê que tudo aquilo que está escrito aqui, um dia vai se cumprir na sua vida. É que nem aquele centurião que chegou para Cristo. Falou: Senhor, basta uma palavra para que meu servo seja curado. Cristo até falou: olha, pela tua fé, vamos lá, eu vou. Falou: não, Senhor, só uma palavra tua. Será que se Cristo falasse hoje para você, ó, vai, que o teu problema está resolvido, você ia acreditar, irmão? Será que a tua fé está semelhante daquele centurião? Que era um cara que tinha tudo, ele tinha tudo para não crer. Como diz o outro, ele era do time contrário. No entanto, ele viu o que Jesus Cristo fez. E ele creu. Será que se Cristo te desse essa palavra hoje, vai que o teu problema está resolvido, será que a tua fé seria para tanto? É complicado. Lá em João, no capítulo 11, versículo 40, diz assim: respondeu-lhes Jesus: não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Está em João, capítulo 11, versículo 40. Se ele está mandando você crer, o que você está fazendo ainda que você ainda não creu nele, gente? Por que esse povo anda... desculpa se eu estou sendo até meio chato, mas por que o povo ainda não creu? Lá atrás, puxando lá atrás, o apóstolo Paulo falou a respeito de Moisés, que saiu do Egito e não ficou amedrontado com nada, simplesmente porque o Senhor chegou para ele e falou: ó, salva o meu povo. Se Deus falasse isso para você, com esse bando, desculpa a palavra, não é uma crítica, mas que esse bando de incrédulo que tem aí, que diz que é crente, se Deus falasse para você: vai e salva o meu povo, tem que crer muito, gente. Você tem que crer demais para chegar e encampar numa batalha como essa, bater de frente com Faraó, que na época era o cara mais poderoso de todo o mundo. Complicado. O interessante é assim, é que à medida que o tempo vai passando, a gente vai se deixando com que Satanás e seus demônios acabem com a nossa fé. Eu estou falando de fé de novo. Mais uma semana Deus pediu para falar com você a respeito disso. Vou fazer a mesma pergunta que vai martelar de novo na sua orelha por mais uma semana. Como está a tua fé? Você está crendo para você ver, ou você está querendo ver para crer? Complicado, gente. Como eu falei na semana passada daquele paralítico, pela fé daqueles 4 homens que desceram ele diante de Cristo, ele foi curado. E eu fiz uma pergunta depois que eu falei isso, semana passada eu perguntei:
a sua fé faz ou não diferença na vida de outra pessoa? Essa semana, a sua fé fez ou não diferença na vida das outras pessoas? Você foi luz ou foi trevas para a vida de alguém? Gente, acima de tudo a gente tem que ser luz em tudo aquilo que a gente for fazer. Sabe? Muitas vezes na minha vida eu fiquei pensando, Deus, mas por que Tomé teve essa atitude? Por que de repente, ele poderia ter feito muitas coisas. Se fosse eu, por exemplo, eu saía pulando no braço de Jesus e falava, Deus, Senhor, vem cá, é nós, estamos juntos. Por que houve aquela dúvida? Que ele abriu brecha para a incredulidade entrar no coração dele. Pensa aí, não precisa me responder. Mas quantas setas de Satanás de incredulidade entrou no seu coração nessa semana? Quanta dúvida entrou no seu coração essa semana? Será que o meu milagre vai acontecer? Será que não vai? O que eu estou fazendo lá? Eu vou lá ver aquele cara chato falar, vou domingo ver a pastora pregar. Mas, e aí? Isso não me resolve nada. Como eu falei, temos que crer para ver. Se você quer mudança na sua vida, toma uma atitude. Se você espera que os outros mudem para depois você mudar, não é assim que Deus trabalha. As pessoas têm que enxergar em você a mudança. Se você está tendo problema com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com quem quer que seja, com seu chefe, entenda, as coisas só mudam quando você muda. Isso é uma ordem cronológica da vida. Se você não mudar, nada vai mudar ao seu redor. Ao contrário, pode ser que piore ainda mais. Não espere dos outros o que você tem que fazer. Esses dias atrás, eu estava dando uma olhada na internet, achei uma palestra lá sobre proatividade. Proatividade é aquela pessoa que vê que tem coisa para fazer, ela vai lá e faz. Ela não precisa perguntar para você o que tem que ser feito. Quantas vezes dentro da casa de Deus, ou até mesmo dentro da nossa casa, a gente acaba procrastinando. Procrastinando é empurrando com a barriga as coisas. E acaba esquecendo de ser proativo para as coisas de Deus. Nós aqui, graças a Deus, pelo menos da equipe nossa que trabalha aqui nessa casa, existem pessoas aqui que são muito proativas. Não precisa ter. Existem ordens. As ordens são cumpridas, mas a gente procura exceder isso. Sempre dar o excelente para Deus. É sempre procurando manter a casa de Deus em ordem, fazendo o melhor para Deus, procurando servir o melhor vinho na ceia, o melhor pão, procurando vamos dizer assim, nós estamos fazendo uma poupança, entre aspas, através do nosso trabalho, entregando para que você se sinta bem aqui. Não é gostoso estar numa casa como essa, ambiente limpo, arejado, gostoso, uma iluminação legal? Foi porque existiam pessoas que eram proativas. Hoje em dia, aí fora, é muito limitado isso. A pessoa que é contratada hoje numa empresa para fazer um trabalho, ela se limita àquele trabalho. Ela não se limita a estender, a ultrapassar aquele limite. Eu não sei, eu tenho uma empresa de manutenção e eu ainda não tenho funcionários. Acho que eu vou ser um pouco chato com relação a isso. Porque o meu trabalho é visitar clientes, os funcionários vão ter que visitar os meus clientes, vão ter que fazer as manutenções, fazer as atividades inerentes àquilo que eles vão ser contratados. Só que tem sempre um plus. Tem que ter algo a mais. É isso que Deus espera de você. Proatividade. Seja proativo. Como ser proativo através da nossa vida com Deus? Você sabe que o teu irmão está com problema, vai orar por ele. Ele não pediu, mas eu vou estar orando por você, irmão.
Quer um exemplo de uma pessoa proativa? Pedro, vou ter que citar você. Nós chegamos aqui, a porta da igreja já estava toda cheia de folhas. Eu passei, outras pessoas passaram. Deus tocou no coração do Pedro de pegar uma vassoura e varrer. Tá certo que fez umas 3, 4 viagens, mas ele fez. E é isso que Deus espera de você. Que a tua caminhada com Ele seja mais proativa. Chega de ficar esperando Ele mandar você fazer. Ele te deu discernimento. Ninguém é criança aqui dentro. Todos aqui, a maior parte são adultos. Ou são pré-adolescentes ou adolescentes que sabem que existem situações que nós temos que nos posicionar. Falta de posicionamento na tua vida é muito complicado, porque as coisas nunca vão acontecer se você não se posicionar. Lembra que eu falei? Que se você não der o primeiro passo para Deus, Ele não vai, porque Ele te ama tanto que Ele respeita o teu espaço. Ele não vai invadir o seu espaço. Justamente porque Ele te ama e Ele quer ver o melhor para você. Mesmo que o melhor dele não seja bom para você. Que para você é o pior e Ele queira mudar isso na tua vida, Ele não invade o teu espaço. É complicado. Essas coisas é meio chato de estar se falando. Temos que ser mais proativos com Deus. Se o teu irmão está passando necessidade, meu irmão, você tem a obrigação de ir lá e acudir ele. Você tem a obrigação. Mas eu estou no meu posto, sou isso, sou aquilo. Para Deus você não é nada além daquilo que Ele quis que você fosse. Se você é porque Ele permitiu. E muitas vezes eu trabalhava em lugares em São Paulo que eu trabalhava com gente muito, empresário cheio da grana. Tinha uns que era bacana pra caramba. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cara muito bacana. O seu Antônio Hermínio de Moraes. Pensa numa pessoa simples. Qualquer lugar que chegasse, independente de conhecer não, ele vinha e te estendia a mão. Existiam outros em compensação que te ignoravam. Você era um ser invisível para ele. Agora, será que é isso? É dessa forma, tratando as pessoas como seres invisíveis, que Deus quer que você cresça e apareça para Ele? A gente tem que entender que Deus quer dar o melhor para a nossa vida. Deus quer nos dar sempre o melhor. E a gente tenta ir para o lado errado sempre. Infelizmente é assim. A gente deixa de crer em tudo aquilo que a gente passou lá atrás e começa a duvidar. A incredulidade invade o nosso coração, começa a vir o medo. E o se acaba nos atrapalhando em tudo aquilo que a gente vai fazer. Se eu fizer, não vai dar certo. Se eu montar um negócio, não vai dar certo. Se eu for trabalhar para os outros, não vai dar certo. Vai ter um cara chato que vai pegar no meu pé. Eu não aguento, quero ser patrão, mas e aí? E o se? Se não existe na sua vida. Para aquele que serve a Deus não existe se. A palavra diz sim, sim, não, não. Se você crê e você tem a palavra alicerçada dentro de você e o evangelho apoiado naqueles 4 pilares que eu falei semana passada, que é a esperança, amor, principalmente o amor. Se você crê que você pode fazer a diferença na vida de alguém, meu irmão, seja proativo. Trabalhe em prol das pessoas. Entregue o teu melhor para elas. Eu vou entregar. Se for o seu melhor, entregue. Você não está entregando para elas. Você está entregando para Deus. As pessoas estão esquecendo das pessoas que estão indo na sua volta. Estão olhando para o próprio umbiguinho e estão esquecendo que nós vivemos em comunhão. Você deixa de crer assim como Tomé deixou de crer em Jesus Cristo. Aquela bendita hora que ele falou, olha, se eu pôr os dedos nos buracos dos cravos, é como se ele estivesse enfiando uma faca de novo no coração de Jesus.
Mesmo vendo, mesmo tendo visto todos os milagres, o cara ainda me dá uma dessa. Gente, sei lá, acho que Cristo falou, ó, ai, meu Deus do céu, Pai, até quando? E a gente é assim. A gente acaba ferindo a Deus. Ferindo a Deus, ferindo a Jesus Cristo, com a nossa dúvida, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de posicionamento. Glória a Deus que nós temos essa casa de oração, onde a gente pode se conectar com Deus. Por isso que é importante você estar aqui. Não deixe de vir, não deixe de caminhar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, meu irmão, minha irmã, a gente tem que crer, mas muito mesmo. E não esperar que o nosso galardão venha aqui nessa vida que nós estamos tendo aqui. Se você acha que Deus vai retribuir tudo que Ele te dá aqui, e que você acha que dá para Ele aqui, pode ser que Ele vai retribuir alguma coisinha, mas tem muito mais, além dessa vida. Se você crê em tudo aquilo que está escrito nesse livro aqui, pode ter certeza que o teu galardão diante de Deus, se você seguir tudo que está aqui, você vai receber o seu galardão diante de Deus. Muitas vezes as pessoas deixam de ajudar umas às outras, deixam de ter um posicionamento proativo com relação às coisas de Deus. Por quê? Elas esperam receber aqui. Quando na realidade você tem que esperar receber o seu galardão lá. É triste isso. Muitas vezes é a tal da cultura do toma lá da cá. E as pessoas acham que Deus entra nessa daí também do toma lá da cá. Infelizmente não é assim. Com Deus não. Se você não tiver atitude, posicionamento, tentar buscar as coisas que são dele, as coisas não vão virar para você. Infelizmente é verdade. É triste. Lá em Isaías, no capítulo 55, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vai chegar uma hora, infelizmente, que nós não vamos poder mais achar Deus. Diz a palavra que simplesmente na hora que Ele fez, depois do arrebatamento, vou falar de Apocalipse um pouquinho, diz a palavra que depois do arrebatamento, vamos dizer assim, a grosso modo, versão Marcos, a esperança naquilo que Deus fez, porque a nossa esperança está nele, na volta dele. Simplesmente essa esperança vai desaparecer e nós não vamos ter mais quem buscar. Por isso, meu irmão, minha irmã, está na hora de começar a buscar mais a Deus, vocês não acham, não? Acho que já passou da hora. Está na hora de a gente parar de ir lá, botar o pezinho nessa água que é Deus e voltar para trás. Ou você vai lá e molha a canela, volta. Você não acha que, se você está vivendo bênção na sua vida, você não acha que na hora que você mergulhar vai ser muito melhor? Vamos parar de botar o pezinho lá. Que tal pular de cabeça? Para entrar nessa água, que essa água viva que sai do trono de Deus invada a tua vida, sai curando, sai limpando, sai restaurando você. É o que Deus tem para você. Infelizmente, tem pessoas que gostam do difícil. Essa é a tendência do ser humano, da carne do homem, é ir para o pecado. Agora Deus quer que você pare de molhar o teu pezinho e pule de cabeça. Porque só assim, você vai viver na plenitude de tudo aquilo que Deus tem para você. Deus tem bênção para você, meu irmão, minha irmã. Tudo aquilo que está escrito aqui, ó, todas as promessas que estão aqui, Ele vai cumprir na tua vida.
Mas para Ele cumprir, você tem que fazer a sua parte. É fácil? Não. Desde lá do passado, o povo de Deus sempre teve lutas, sempre teve guerras, sempre teve situações de desespero, de pânico, de desesperança, de tristeza, de desânimo, de dúvida, de dor. Nada que você está passando aí é novidade para Deus. Deus sabe tudo. Pode ser que você não fale, mas Ele sonda os teus pensamentos. Satanás fica esperando as palavras que você lança. Deus te conhece através do teu pensamento. Eu quero dizer para você nessa noite, que se você crê que só Ele pode mudar esse paradigma na tua vida, começa a caminhar mais com Ele, começa a buscar mais com Ele, começa a desejar um pouquinho mais a presença dEle na tua vida. Não adianta querer fazer negócio com Deus, se Deus não faz negócio com você. Deus só tem um único intuito na tua vida: te abençoar. Deus conhece esse verbo na sua vida: abençoar. Eu abençoo, tu abençoas, Ele abençoa. É isso que Ele quer para a tua vida, Ele quer te abençoar. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você mostrar a cara no campo de batalha e dizer: ó, é nós. Faca na caveira, faca no dente, vamos para cima, vamos lutar. Chega de desistir. Chega de perder por WO. Eu ouvi uma coisa muito interessante, falando a respeito de ansiedade e depressão. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Muitas pessoas sofrem com depressão e sofrem com ansiedade. Não está na hora de começar a botar o pezinho no freio, respirar e falar: Deus, eu vou viver o dia de hoje. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está em Ti, Pai. Deixa o passado no passado, gente. Deus não pode mudar o teu passado. Não pode. Ele pode mudar o teu futuro. É esse a parte melhor que Ele tem para você. O teu passado, Ele já não vai mexer mais. Para Ele não interessa o que você foi, o que você fez, se você era frito, se você era cozido, se era assado. Ele não quer saber. Ele quer saber que Ele quer mudar o teu futuro. Basta uma simples atitude de se achegar a Deus. E é isso que Ele quer nessa noite. Ele veio aqui nessa noite para justamente falar para você isso. Que Ele quer mudar o teu futuro. Ele quer que você tenha esperança que o teu futuro vai ser melhor. Mas para isso Ele quer de você uma atitude. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está avisando, gente. Se você quer que Deus mude o seu futuro, mude agora o seu presente. Você tem que ser uma ferramenta fundamental para que Deus mude o seu futuro. Mudando o seu presente. A única pessoa que tem autorização para mudar o seu presente é você. Deus muda o seu futuro. Teu passado, passou. Deixa para lá. Está na hora de se posicionar um pouquinho mais. Está na hora de, como diz um pastor amigo meu, sair beliscando azulejo dizendo: Deus, eu estou contigo. A fé tem que estar impregnada em você. Tem que estar turbinando cada dia a mais. Essa palavra aqui tem que estar entrando no teu coração todo dia. Agora, se você não para 10 minutos para ler pelo menos um versículo, como é que você quer que Deus faça alguma coisa com você? Se você mesmo, pastor, enviando devocionais, você não lê, você não procura buscar, como é que você quer que Deus mude a sua sorte? É complicado. Mude o seu presente, mude sua atitude. Como dizia antigamente, tome da NAP, tenha atitude. Tome uma atitude, tome da NAP. Isso é para os mais novos não lembram disso, mas o pessoalzinho meio tiozinho assim como eu vai lembrar disso aí.
Pode ter certeza. Tome uma atitude, tome Danap. Isso é bem antigo. Não? Ô, louco. Amém, glória a Deus. Não, tomei muito e ainda disputei Copa da NAP ainda jogando em São Paulo. Gente, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que Deus pediu que eu falasse com vocês. As coisas só vão mudar quando você mudar. Então, creia que aí sim você vai ver um milagre na sua vida. Creia que tudo vai acontecer da maneira que Deus quer que ela aconteça. Não é do seu jeito, não. Não é da sua forma, não é no teu tempo. Muita gente às vezes fala, mas não sei quando vai ser o tempo de Deus. Faz parte. Esperança é um dos pilares do Evangelho. Creia, tenha esperança que Deus está preparando um futuro melhor para você. Desde que você mude o seu presente. Não adianta ficar remando sozinho. Seja um pouco. Entrega a sua vida para Deus. Antigamente, quando você comprava uma casa e um carro, você pegava as chaves na mão e falava, oh, glória a Deus. Faça isso com a sua vida. Entrega a sua vida para Ele. Entrega para Ele. Tem aquela música, vou levar meus problemas para Deus. Leva para Ele. Tá doendo? Leva para Deus. Tá triste? Leva para Deus. Tá sem dinheiro? Leva para Deus. Tá encrencado? Leva para Deus. Apresenta diante de Deus. Põe na mão dele. Deixa na mão dele. Ele resolve os problemas para você. Aliás, ele está aqui justamente para isso. Para que você tire a sua mão e que ele possa pôr a dele. Enquanto você não tirar a sua, meu irmão, você vai ficar no mesmo problema. As coisas vão ser uma coisa meio que recorrente. Muitas vezes as pessoas questionam a Deus, falam, Deus, por que isso de novo? Isso está acontecendo de novo. Você acabou de passar pelo problema, você está voltando para ele de novo? Toda hora você está querendo ajudar a Deus? Está na hora de deixar os problemas nas mãos de Deus. Está na hora de procurar o resolvedor de problemas da nossa vida, que é Deus. Até estava brincando. Tempos atrás, o cara chegou para mim, que eu estava com uma blusa bem grande, né? Ele falou, você tem um revólver? Eu falei, não, eu tenho um resolve. Que era a palavra de Deus que estava no bolso dela. Esse é o resolve da gente. A gente tem que enxergar que Deus pode resolver a nossa vida. Deus pode mudar a nossa vida. Mas desde que a gente peça porque Ele realmente faça na nossa vida.